Oi, gente, tudo bom? Vamos então finalizar a nosso conteúdo, nosso assunto de desconto bancário. Essa é a terceira parte, terceira videoaula, e a gente encerra aqui. E essa videoaula ela compreende assuntos que são tratados nos capítulos 3, 5 e 6 do nosso livro, tá bom? A gente viu anteriormente que a operação de desconto bancário, ela, além da taxa de desconto, os bancos também cobram taxas adicionais. E essas taxas podem surgir sobre os nomes despesas bancárias, despesas administrativas ou taxa de serviço bancário. Essas taxas são pré-fixadas, ou seja, elas são informadas no momento da contratação e elas são cobradas sobre o valor nominal do título, calculado já no momento da realização da operação de desconto. Tá? Bom, além disso, existe também a incidência de impostos nessas operações de crédito. O imposto que é cobrado é chamado IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E são duas incidências ou duas alíquotas. Uma depende do prazo da operação, que é essa primeira aqui. Então, 0,0041% é cobrado por dia de operação. É chamado IOF ao dia. Além disso, 0,38% é cobrado sobre o valor nominal do título, e é chamado IOF adicional. Essas alíquotas elas são fixas, mas elas são definidas pelo governo, o que significa que pode mudar esse valor. Tá? Bom, o desconto por fora, ou seja, o quanto vai ser abatido do valor nominal, vai seguir essa fórmula aqui. O desconto ele vai ter uma parte devido à taxa de desconto nominal, um outro abatimento vai vir da despesa bancária, um outro do IOF ao dia, que é multiplicado pelo Nzinho aqui, e um outro devido ao IOF adicional. Tá? Colocando em evidência o N, nós podemos calcular o desconto por meio dessa fórmula aqui. Tá? N, DN mais DB mais IOF ao dia vezes N mais IOF adicional. Consequentemente, o valor descontado, ou seja, o quanto a empresa vai receber, né, na data em que a operação é realizada, ela é calculada pelo valor nominal do título subtraído do desconto. Colocando aqui em evidência o N, então VF vai ser o N que multiplica 1 menos DN, ou seja, o desconto devido à taxa D, as despesas bancárias, o IOF ao dia, proporcional ao prazo, e o IOF adicional. Claro que quando a gente colocar números aí vai ficar mais fácil de entender, então vamos fazer isso, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Uma duplicata de valor nominal 20 mil é descontada num banco 21 dias antes do seu vencimento. O banco cobra 3,8% de taxa de desconto e 1% de taxa administrativa sobre o valor nominal. Adicionalmente, incidem IOF de 0,041% ao dia e um IOF adicional de 0,38%. Queremos saber quanto vai ser o desconto, qual vai ser o valor descontado e o custo efetivo mensal dessa operação, ou seja, a taxa de juros que a empresa vai incorrer ao realizar essa operação. Então, desenvolvendo os elementos da fórmula, nós temos o valor nominal já, 20 mil, temos a taxa de desconto, 3,8% ao mês, o prazo, 21 dias, o valor da despesa bancária e do IOF foram informados também. Então, colocando esses números na fórmula, nós vamos ter esse desenvolvimento aqui. O DF vai ser o 20 mil multiplicado por esses elementos que são os elementos de desconto. Lembrando que a taxa sempre tem que ser apresentada, usada na fórmula, né? Tá como taxa unitária, ela é nominal, então nós dividimos por 30 e multiplicamos pelo prazo. Tá? A despesa bancária ela é cobrada diretamente sobre os 20 mil, o IOF diário é proporcional ao prazo e cobrado sobre os 20 mil, e o IOF adicional é cobrado diretamente sobre os 20 mil. Desse modo, nós vamos ter que o desconto vai ser de 825,22. Então, o valor que a empresa vai receber é 20 mil menos 825,22, que dá 19.174,78. Para a gente calcular qual foi o custo efetivo mensal dessa operação,
ou seja, a taxa de juros que a empresa incorre nessa operação, basta colocarmos o VF como PV, o N como FV e colocarmos o prazo e pedir a taxa de juros. Tá? Então, essa daqui é a sequência de operações que a gente faria na calculadora e a gente obteria a informação que a taxa dessa operação é de 6,2% ao mês. Tudo bem? Então, depois disso, eu apresento mais 2 exercícios para vocês resolverem. Vocês vão ver que os 2 exercícios têm uma mecânica muito semelhante. O que muda são os valores do título, do prazo, da taxa de desconto e da taxa administrativa. IOF não muda. Tá? Para todos os exercícios ele vai ser o mesmo, só quando mudar o valor dele por legislação. Ok? Bom, uma outra possibilidade dos bancos, uma outra exigência, além da taxa das despesas bancárias e da taxa de desconto, é a chamada reciprocidade bancária. O banco ele pode solicitar que, para realizar essa operação, você ofereça algo em troca. E essa reciprocidade, ela normalmente, uma delas, a mais comum, é o saldo médio. Ou seja, o banco exigir que você, para realizar uma operação de desconto para a empresa mantenha uma parte do valor na conta. Tá? Então, esse saldo médio envolve a manutenção, geralmente no prazo da operação, de um percentual do crédito que vai ser concedido para a empresa. Tá? Então, eu vou lá no banco, eu tenho uma conta nesse banco, eu enquanto empresa, pensando enquanto empresa, né? A empresa tem uma conta no banco, eu chego com uma duplicata para realizar uma operação de desconto, uma parte do valor dessa duplicata vai ter que ficar preso, entre aspas, na conta corrente. Não vai poder ser sacado imediatamente. Tá? Então, na prática, isso é um pagamento antecipado de uma parcela do principal da dívida. Isso pode elevar o custo do empréstimo. Tá? Vamos ver aqui então uma situação como essa. Uma operação de desconto de um título de R$ 25.000 foi realizada com uma taxa de desconto de 3,5% ao mês. O prazo foi de 23 dias e houve incidência de OF. O banco exigiu como reciprocidade a manutenção de saldo médio em conta corrente, equivalente a 10% do valor liberado. Quando o banco resgatar as duplicatas, ao final de 23 dias, o saldo é liberado ao cliente. Qual é o custo efetivo da operação? Então percebam o seguinte, não tem despesa bancária, taxa administrativa, nada disso. Mas, em contrapartida, o banco solicitou a manutenção de 10% do valor liberado, e é 10% sobre esses 25 mil aqui. Tá? É sempre sobre esse valor nominal. Então, como é que fica a resolução dessa, para a gente calcular o custo efetivo? Para calcular o custo efetivo, a gente precisa de um PV e de um FV. O FV é o 25 mil, o PV é o quanto a empresa vai receber. Então, nós vamos calcular. Primeiro, a gente calcula então o desconto. Tá? Eu coloquei a fórmula original aqui, mas a gente sabe que não tem o DB, que ele vai ser zero nesse caso. Tá? Então, 25 mil é o valor do título, 3,5%, 23 dias o prazo da operação. Deixa eu ver se era 23 mesmo. Isso. Então, colocando todos os elementos da fórmula aqui, a gente consegue calcular que o desconto vai ser de R$ 789,41. Tá? Mas é isso que a empresa vai ter de abatimento sobre o valor nominal? Não só. Também o banco vai exigir que a empresa mantenha 10% do valor liberado. Então, quanto que a empresa vai receber? Ela vai receber o valor nominal menos o desconto e menos 2.500, que são os 10% que vão ficar retidos na conta. E agora, como é que eu calculo o I dessa operação? A taxa de desconto. Né? A gente sabe que a empresa tem um VF, 21.710, e qual que é o valor, o FV? Então é bom, nesse caso eu recomendo fazer o diagrama de fluxo de caixa. Tá? Então a gente observa o seguinte, a empresa vai receber na data zero 21.710,59. 23 dias depois, ela já entregou, né, mas o banco vai ficar com 25 mil e vai devolver 2.500 que foram retidos na data zero. Então vai ser devolvido para a empresa. Então, 23 dias depois. Então agora a gente precisa calcular o líquido, vamos dizer assim, do FV. Tá?
Esse líquido é 25 mil menos 2.500. Tá? Então, a gente calcula o novo fluxo, a gente já tem o fluxo de caixa, é só colocar os elementos na calculadora. 21.710,59 é o PV. 23 entre 30 dividir é o prazo em meses. 22.500 é o FV, que é o valor líquido aqui na data 23. E aí a calculadora vai nos dar, quando a gente apertar o I, ela vai retornar esse valor aqui, significando que a resposta da pergunta é 4,77% ao mês. Tudo bem? E se, nesse exemplo, o banco falasse assim, olha, mantenha esse saldo médio, mas eu vou remunerar esse saldo a uma taxa efetiva de 0,8% ao mês. Ou seja, está tudo igual ao enunciado do exercício, com a diferença que o banco vai remunerar esse saldo médio. Quanto que é agora, então, o custo efetivo da operação? Bom, a gente realizando as mesmas contas, tá? O DF vai continuar o mesmo, 789,41. O VF, ou seja, o quanto a empresa vai receber na data zero, continua o mesmo. Ela vai receber o valor do título, menos o desconto, menos os 10% que vão ser retidos como saldo médio. E aí, ou seja, ela continua recebendo os 21.710,59. O que muda? É que quando o banco for devolver esses 2.500, lá na data 23, ele vai remunerar esses 2.500 pelo prazo em que ele ficou retido. Então a gente precisa calcular o FV desse 2.500. Então a gente calcula aqui, ó, 2.500 é o PV, 23 entre 30 dividir é o prazo, ou seja, vai ficar retido por 23 dias, eu divido por 30 para informar o prazo em meses, 0,8 é a taxa de remuneração e eu tenho então um FV de 2.515,32. Então o banco vai reter esse valor, mas vai me devolver 23 dias depois 2.515,32. O fluxo de caixa fica nessa maneira. Então, a única coisa que mudou do fluxo de caixa anterior é o valor que é devolvido pelo banco. Colocando isso na calculadora, nós temos que ela vai nos retornar uma taxa de 4,675679 e, portanto, a resposta é que se o banco remunerar esse saldo médio a uma taxa de 0,8% ao mês, a taxa de juros da operação cai para 4,68% ao mês. Tudo bem? Bom, tem bastante exercícios para vocês resolverem nessa modalidade de reciprocidade bancária também, tá? Uma outra operação que é parecida com a operação de desconto, mas que não é realizada por intermédio de bancos, são os chamados commercial papers, tá? Que também podem ser traduzidos como notas promissórias. Normalmente, eles são emitidos por empresas de capital aberto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o Magazine Luiza. Tá? O Magazine Luiza, ao invés de se financiar negociando duplicatas com bancos, ele pode captar recursos com investidores, com pessoas físicas. Mas como que ela faz isso? Ela emite um título de dívida com vencimento no futuro e vende esse título de dívida no mercado. Tá? Então, uma empresa, quando ela precisa de recursos, não necessariamente curto prazo, no sentido, pode ser até um ano esse curto prazo, tá? Ela emite títulos da sua própria dívida junto a investidores no mercado. E esses títulos, eles são emitidos visando captar recursos para capital de giro, tá? E às vezes até para investimentos também. Eles são sempre realizados por empresas de capital aberto, tá? Ou seja, empresas com registro nas bolsas de valores. É uma forma de financiamento alternativa ao sistema bancário porque ela é mais barata e ela é acessível, né, para empresas de grande porte. Então, quais são as vantagens em relação à operação de empréstimo normal? O custo financeiro é mais baixo, porque eu negocio diretamente com investidores e ela usa da sua reputação junto a esses investidores. Tem uma agilidade, tá? Porque não tem mais intermediação bancária. Esses títulos normalmente são emitidos, são negociados e mantidos sob custódia, né, na Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Então você simplesmente paga uma taxa para essa comissão. Vamos ver um exemplo aqui.
Uma empresa emitiu 3 milhões e meio de reais em commercial papers vencíveis daqui a 180 dias. O que significa isso? Que ela pegou 3 milhões de reais e dividiu em um número, normalmente um número bastante grande, de pequenas notas promissórias, que todas elas poderão ser resgatadas por 180 dias. Vamos supor que ela tivesse emitido 1.000 notas promissórias, cada uma valeria R$ 3.500. Quem comprasse essas notas promissórias, por exemplo, eu comprei uma nota promissória de R$ 3.500, daqui a 180 dias eu vou resgatar esse valor. Então, obviamente, eu não vou comprar pelo valor de face dela, não vou comprar pelo valor nominal, eu vou comprar com desconto. A remuneração oferecida é justamente a taxa de desconto, 14,4% ao ano. E além disso, a empresa vai incorrer em despesas de 0,4% do valor na emissão, ou seja, são taxas e custos que ela vai pagar junto à Comissão de Valores Mobiliários. Então, quanto que a empresa vai receber e quanto isso vai custar para ela em termos de taxa de juros? Bom, esse aqui é o fluxo, já está calculado, mas vamos resolver aqui primeiro. Então, a empresa vai receber 3 milhões e 500 mil menos a taxa de desconto é 14,4% ao ano. A gente divide por 360, que é para passar ela para dia, e multiplicamos por 180 dias, que é o prazo da operação, é quando esse valor vai ser resgatado pelo investidor. Menos ainda os 0,4% dos custos de emissão. Então, a empresa vai receber 3 milhões e 234 mil. Ou seja, ela recebe 3 milhões e 234 mil hoje em dinheiro, se todos os títulos forem vendidos. Daqui 180 dias ela tem a obrigação de pagar 3 milhões e 500 mil quando as pessoas forem resgatar esses títulos. Colocando esses valores na calculadora, nós temos o PV, o FV e o prazo. A gente informa os valores na calculadora, colocando o prazo em mês, e a gente vê que a empresa vai incorrer em uma taxa de juros de 1,32% ao mês. Tá? Então essa é uma forma de financiamento que ela é bem mais acessível, mas ela só está disponível para grandes empresas. Tá bom? Então eu deixo como um exercício aqui para vocês, tá? Muito semelhante a esse que foi resolvido, e com as respostas, e também como essas tarefas, vocês estudarem as sessões 5.1 e 5.2, fazer esses exercícios aqui do capítulo 5, estudar a seção 6.1 e resolver esses 6 primeiros exercícios do capítulo 6. Tá bom, gente? Obrigado, bom estudo, bom trabalho para vocês.